Olá, meus irmãos, vamos na sequência, né, em que Dom Estevão está dando uma aula pra gente e ele aqui está respondendo, na verdade, a pergunta, mas o tema do artigo dele é quem dizeis que eu sou. Então aqui estamos fazendo praticamente um raio-x à luz de um dos maiores teólogos da igreja, que é Dom Estevão Bittencourt, ele que inspira o nosso canal com a revista Pergunte e Responderemos. Aqui a gente está na de número 338 de 1990, preparando o nosso coração para a oração, para o encontro com esse Cristo, não é? Que nos leva até Deus, que é a ponte entre Deus e os homens. Então vamos começar esse vídeo porque nesse a gente vai abordar Cristo, né? Sempre na perspectiva do próximo, Cristo na perspectiva do serviço, Cristo na perspectiva do amor real, que é o amor ágape, né? É o amor de Deus por nós, que é o amor que nós temos que procurar aprender na nossa vida para sermos perfeitos, que é o convite que ele nos faz lá no final do Sermão da Montanha. Sedes perfeitos, né? Sedes perfeitos. Então vamos entender o que isso quer dizer aqui nesse trechinho mais uma vez, tá bom? Vamos começar pedindo novamente o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dom Estevão começa com uma pergunta aqui, olha. Se Jesus teve tanto zelo pelas coisas de seu Pai, ainda teve tempo e interesse para ocupar-se com as necessidades e misérias dos homens que o cercavam? Muitas vezes, né, quando a gente tem uma missão importante, que ela é uma missão que engloba, né, algo macro, vamos dizer, aqui, por exemplo, um vídeo no YouTube, né? Eu não estou falando para uma pessoa só, eu estou falando numa rede, numa rede de internet. Será que eu tenho tempo quando alguém atravessa o meu caminho para falar com uma só pessoa? Né? Isso eu estou pegando um exemplo de uma formiga do reino, que sou eu, né? De uma pobre miserável que não consegue fazer nada sem a ajuda de Deus. Imagina Cristo, que era Deus. Ele era Deus. Ele veio dar um ensinamento total e completo. Ele é a revelação. Ele é a plenitude dos tempos. Ele nada mais, nada menos é do que a pessoa com a qual todas as coisas foram criadas e recapitula todas nele mesmo. E ele parava para ouvir um. Para cuidar do problema de um. E nós, que não valemos nem a sandália que ele calça, nem a poeira que bate no pé dele, temos dificuldade de dar atenção para uma pessoa quando ela nos para no meio do caminho. Que caminho é esse? É um trabalho que eu estou fazendo? É um telefone que eu não quero atender? Que caminho é esse que eu não paro? Que eu sou tão importante que eu não posso dar atenção para o meu irmão? Eu quero já deixar esse primeiro questionamento, porque Cristo era um homem para os outros e eu sou o quê? Para aí, entra na fila aí para falar comigo. Não, a gente não pode ser assim. Isso é um grave erro, gravíssimo erro. Eu vim para servir. Dom Estevão vai nos dizer aqui, olha. A pergunta é importante, pois hoje em dia as pessoas devotas, especialmente os cristãos, são acusados de tanto olhar para o céu que acabam por esquecer os que sofrem ao seu lado na terra. Olha que coisa grave. Eu vivo numa contemplação estéril. Contemplação. Eu vivo em oração, louvor, eu vou na missa, eu faço, aconteço. Aí quando aparece alguém com problema do meu lado, não, para aí, deixa eu louvar mais a Deus. Gente, olha o erro. Cristo louvava, Cristo vigiava, Cristo orava. Cristo pregava com a própria vida. Cristo pregava para multidões, milhares. Mas era capaz de voltar a olhar para um quando ele atravessava o caminho. Ele estava dando o exemplo para nós, a forma como nós deveríamos nos comportar, a forma como nós devemos nos salvar. Porque os atos de Cristo são todos salvíficos. Não tem nada que ele faz em vão. Então é importante, o homem moderno repudia a alienação ou a religião que desvia o indivíduo do cumprimento de suas tarefas na terra. Não é assim? Aliás, tudo é tão rápido, né?
Eu acho que eu estou conversando com uma pessoa no telefone e de repente eu posso simplesmente não responder ela porque eu estou ocupado. Eu sou incapaz de colocar uma frase, estou ocupado, eu simplesmente paro de falar. Gente, o WhatsApp também deu pra gente, né? Uma coisa tão feia que é virar as costas pra uma pessoa quando ela tá falando. É literalmente isso. Você tá falando com a pessoa, daqui a pouco você vira as costas. Você não pede nem licença pra sair da conversa. Ó, com licença, eu vou me ocupar agora. Não. Eu simplesmente paro de falar e respondo depois. O homem moderno criou uma neurose da comunicação, né? Tanto ele é verborrágico, ou seja, fala demais, né? Quanto ele às vezes não quer nem falar. Então é uma neurose total de extremos aqui, não é? A gente tem que ter o discernimento, meus irmãos, para que a gente não permita que Deus passe indiferente ao nosso lado, não é, no rosto de um irmão. Isso é muito grave, tá? Então vamos continuar com Dom Estevão, que ele vai nos ensinar. Pode-se dizer que Jesus entrou decididamente dentro da massa e da miséria humana. Se foi aberto para Deus Pai, foi aberto também para os homens seus irmãos. Isto não a guisa de apêndice, ou seja, não é um detalhe aqui, mas em cumprimento da parte essencial de suas tarefas. Eu vou repetir, parte essencial de suas tarefas. É parte essencial da tarefa de Cristo, então é minha, é sua. Isso aqui que Dom Estevão está colocando é uma exortação para nós. Dom Estevão está nos exortando a ter como essencial os outros demais. Eu só queria fazer um parênteses que eu não posso me furtar de fazer esse parênteses agora. A minha mãe, que é quem assinava essas revistas, narra que quando meu pai servia, meu pai era militar, quando ele estava indo pelos interiores do Rio Grande do Sul, ela ligava para ele aí, não tinha contato direito com ele, né? Mas ela ligava para ele lá para o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, por volta das 2h30 da tarde ele atendia. Atendia para tirar uma dúvida de uma catequista. Um homem de um peso que eu não sei. Eu não sei dizer o peso de Dom Estevão Bittencourt, porque eu tive um encontro com ele, que aliás foi outra benevolência dele de dar uma aula sobre fé e razão, né? Quando minha mãe era professora de Crisma lá na Vila Militar do Rio de Janeiro, ele foi na igreja de Deodoro, né? A igreja de São Sebastião, e deu uma aula pra gente. Uma turminha de Crisma, Dom Estevão Bittencourt lá. Ah, meus irmãos. Oh, meus irmãos, e nós que não somos nada, a gente não tem tempo pro outro. Que tristeza, não é não? Então vai dizer aqui, olha, com efeito, o dínamo da vida de Jesus era o amor. Amor total e sem exceções, um amor de realismo pleno, que não é nem o entusiasmo ingênuo de quem diviniza o humano, e nem o fanatismo de quem o maldiz. Muitos outros sábios e filósofos discorreram sobre a condição humana. Alguns a quiseram revolucionar, mas ninguém entrou tão fundo na fragilidade do homem como Jesus. Ninguém assumiu tão radicalmente a dor do homem, seu cansaço, as próprias preocupações do pecado que Jesus fez suas. Jesus não é um pregador alienado, distante do povo, que fica jogando ensinamentos e depois se retira para o seu conforto. Não! Jesus se misturava, por isso, né, que os santos padres da igreja, os papas, dizem tanto, né? Tenham o cheiro das ovelhas, padres, sacerdotes. Sintam o cheiro das ovelhas, se misturem com as ovelhas, porque Cristo era um misturado nas ovelhas. Não fique só na administração aí da sua paróquia, não é? Se junte, se una, ande com o povo. Misture sem se misturar, porque também tem muito padre que quer viver a vida do leigo, né? Isso também já é complicado. Eu digo, misture-se no bom sentido, esteja presente, porque a figura do sacerdote é a figura de Cristo. Então a comunidade tem que ter esse contato com o divino, né? O sacerdote ele é homem, mas ele tem um mundo de Cristo, ele é um outro Cristo na terra, ele está acima dos anjos. Então, meus irmãos, a gente tem que ter essas dimensões na nossa vida, até para respeitar o sacerdote também, né? Para quando ele andar no meio de nós, não sai batendo aí, bate no ombro do padre como se ele fosse igual. Não, olha o respeito, olha o respeito. Muitos outros sábios, né, discorreram sobre essa condição humana, mas ninguém se misturou como Cristo. Cristo ensinava de baixo e não do alto. O poder vinha do alto, a sabedoria vinha do alto, mas o homem estava homem frente a homem, né? Homem a homem. Em Jesus, a surpreendente mistura de serviço a um elevado ideal e de atenção em minúcias. É frequente entre os gênios mergulhar de tal modo na sua tarefa que chega a ignorar aqueles que os cercam, né? Não atrapalhe aqui meu raciocínio, né? Estou concentrado nos meus estudos,
né? Olham tão alto que pisam as formigas do caminho. Jesus não foi assim. Jesus não era um intelectualizado, né? Um cara que gostava de mostrar conhecimento. Jesus tinha toda a sabedoria de todos os filósofos intelectuais que podem nascer, que nasceram, que ainda vão nascer. E superava em muito, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele é ciência divina. E nunca demonstrou superioridade, intelectualidade, afastamento pelo poder e pela graça que ele tinha. Olha quantas coisas temos que aprender. Quantas coisas temos que aprender desse homem, né? Homem só. Jesus não foi assim. Pensava tanto em converter o mundo, mudando o seu destino, quanto em acariciar crianças, em chorar por seus amigos ou em dar alimento aos que o seguiam para escutar sua palavra. Nunca um chefe de tão elevada categoria se ocupou com coisas tão comezinhas, né? Tão comuns. Nunca alguém tão voltado para o espiritual deu tanta atenção aos problemas materiais. Ele esteve realmente com os homens. E com todos os homens. Especialmente com os mais necessitados. Dedicou-se muito especialmente aos sofredores, aos pecadores, a mulheres da vida, cobradores de impostos, chefe que veio para servir, não para ser servido, que se ajoelhou como escravo para lavar os pés de seus discípulos. Não tem como a gente pensar que era um homem comum, né? Com tantos e tão portentosos milagres, né? Com tantos sinais, com tanto poder sobre o que era da natureza natural, acalmava os mares, fazia cessar a tempestade, os ventos. Gente, e conseguia parar diante de um ser humano, né? Ai, é uma paixão, viu? Dom Estevão também não é mole, né? Ele faz o nosso coração ficar, né, queimando de amor por Cristo. O amor de Jesus ao homem não foi um vago amor à humanidade, não foi algo genérico, eu amo a humanidade, eu vou salvar a humanidade. Não, não. Foi amor a cada qual das pessoas que o cercava, até porque ele é infinito. Quando ele se dá a um, ele não se dá menos ao outro, ele se dá totalmente a cada um. Por isso, o Padre Paulo ensina muito, né? Que Cristo morreu por cada um. Cada um, você, ele morreu por você sim. Não morreu por todos, ele morreu por cada um. Para muitos grandes líderes, o amor vinha a ser um vago humanitarismo, como a gente está vendo isso nos nossos tempos. Declaram amor à humanidade inteira, mas são insuportáveis para aqueles que vivem ao seu lado. Olha o risco que a gente corre. Declarar o amor a Cristo, fazer adoração, e quando chega em casa, o que nós somos? Insuportáveis para quem vive conosco? Oh, meus irmãos, não sejamos assim. São mais preocupados com o rebanho humano do que com as ovelhas que o compõem. Ou seja, eu estou preocupado com o rebanho, mas aquela ovelha ali, não, deixa ela, está perdida, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Não, meus irmãos, não é rebanho, é ovelha. Não é rebanho, é ovelha, é cada um. Julgam mesmo natural que as ovelhas sofram para servir a coletividade no hipotético futuro mundo melhor. Então, os marxistas, né? Vocês aí, ó, a revolução aí dos operários, né? Esse mal-estar que deve ser criado na baixa sociedade, na sociedade mais pobre, deixa ser oprimido sim, porque essa opressão que vai fazer a revolta, ou seja, usam como massa de manobra a dor alheia, condenam a igreja que faz obra caritativa, como diz o Papa Bento XVI, salvo engano, na Deus Caritas Est, na Deus Caritas Est ele fala isso, ele fala claramente do marxismo, dizendo que eles condenam a igreja porque a igreja não permite que haja revolta popular. Está aqui, não é? Julgam mesmo natural que as ovelhas sofram para servir a coletividade no hipotético futuro mundo melhor, que com a revolução vai se criar um mundo melhor. Jesus é o bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas e estaria disposto a deixar 99 ovelhas felizes para recuperar a desgarrada. Não, com Jesus o buraco é mais embaixo. Jesus trata homem a homem, pede à sua igreja que faça o mesmo. Trate homem a homem, justamente para não permitir que a pobreza e a dor humana sejam usadas para meios escusos. Que o homem passe a lei à dor humana, enquanto essa dor é manipulada pelos que detêm o poder. Não, meus irmãos, nós somos convocados a amar como Cristo amou, a se importar com cada um. Outra característica que diferencia o amor de Jesus do que se costuma geralmente ver na sociedade é o seu absoluto desinteresse de qualquer vantagem pessoal.
Ora, Cristo dizia que veio glorificar o Pai e não a si mesmo. Está no Evangelho de João. Eu faço isso para que deem glória a Deus, para que vejam Deus e não a mim. Jesus não é um político que serve ao povo para acabar servindo-se dele. Foge das honrarias, pede aos discípulos que não se gloriem de seus feitos. Sabe, aliás, que dos homens não receberá outra resposta senão ingratidão, abandono e morte. No fundo, meus irmãos, eu e você fomos ingratos a Deus muitas vezes na nossa vida, abandonamos Jesus Cristo muitas vezes na nossa vida e matamos Jesus Cristo em nós muitas vezes nas nossas vidas. Que vergonha minha e sua, que vergonha, não é? Ele sabia que essa seria a maioria da retribuição de todos os homens da terra, que seríamos continuamente pecadores. Meus irmãos, não sentem em cima do pecado, não escondam o pecado embaixo do tapete. Cristo nos deu aos sacerdotes o poder que só Deus cabe de perdoar os pecados. Ele concedeu aos sacerdotes, né? E de perdoar os pecados, né? Aqueles que perdoarem serão perdoados, aqueles que retiverem serão retidos. Meus irmãos, a gente não pode viver dessa forma, matando Jesus dentro de nós, pelo pecado. Isso não impede, todavia, de se dar generosamente. Aliás, esse é um outro ensinamento para nós. Olha como a gente vai tirando, né? Como o Espírito Santo nos ajuda, né? Quando a gente é generoso, a gente normalmente está esperando que reconheça a nossa generosidade. Ou consegue só ser generoso quando alguém vai reconhecer que eu estou sendo generosa. Não é assim. Não é assim. Eu preciso ser generosa até quando eu não sou reconhecida pela minha generosidade. Aliás, mais ainda quando eu não sou reconhecida, aí que eu tenho que aproveitar a oportunidade. Sabe por quê? Porque quem vai reconhecer minha generosidade é Deus. Deixa que os outros pensem mal. Deixa que os outros achem de você o que quiserem. Você sabe por que motivo você faz isso. E esse motivo deve ser bondade, generosidade, fazer através de Cristo, com amor por Cristo. Não se erra, meus irmãos, não se erra. Amar era para Jesus tão natural quanto queimar o é para a chama. Era o irmão universal que não podia não amar. Ele ensinou a amar o próximo. Ora, por quê? Porque ele se deu totalmente sem reservar nada. Por isso, alguns escritores modernos definiram Jesus como o homem para os outros. Está aqui. O homem para os outros. O homem que não guardou para si nenhuma gota de seu sangue. Estamos aí no mês do preciosíssimo sangue de Cristo. Nenhuma gota, se deu totalmente, renunciou à própria vida para dar a vida aos outros. O homem expropriado para utilidade pública, né? Até uma expressão do direito, né? Ele se expropriou, porque só ele tinha o poder de fazer isso. A nenhum outro homem foi dado, ou a nenhuma potência angélica, maligna foi dado o poder sobre Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele se deu. Ele deu-se a si mesmo. Ele se expropriou de sua humanidade para utilidade pública. Utilidade minha e sua. Que vergonha quando não somos homem para os outros. Quando guardamos para nós nossos tesouros. Ou quando a gente faz alguma coisa boa e quer reconhecimento. Que vergonha, meus irmãos. Como Dom Estevão nos ajuda. E como é bom sentir vergonha, né? Porque a vergonha é o primeiro passo para a mudança. Então vamos ter vergonha na cara, né? Vamos entender que amor é esse que nos convida a amar, né? Vamos começar a mudar de dentro para fora, não atos exteriores. Primeiro você com você mesmo. Primeiro olhe para dentro de você, porque eu digo sempre, é uma coisa que eu tenho muito clara dentro de mim, que isso aconteceu na minha vida. O encontro definitivo com Deus, o encontro com Cristo, não faz com que eu enxergue Cristo imediatamente, não. Faz com que eu me enxergue diante de Cristo. E eu uso sempre uma expressão: quanto mais próximo eu estou de Deus, maior ele fica e menor eu fico. Eu sempre tive essa imagem porque na minha cidade tem uma montanha imensa. E toda vez que eu me aproximo dela, eu me sinto menor, porque eu tenho dificuldade de olhar o topo. É assim com Deus. Toda vez que eu me aproximo de Deus, não é? Quando eu vou olhar, eu estou uma formiguinha. Daqui a pouco eu estou uma poeira, daqui a pouco eu estou um átomo, daqui a pouco eu estou nada. Sabe? É assim que a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que sempre se colocar na proporção de Cristo. Ele é a nossa exata medida. Não o mundo. Não o que dizem no mundo que é a sua medida. Não. Não vai nessa. Não vai nessa. Vamos para o próximo vídeo, porque aí Dom Estevão fala da pergunta decisiva e o que Jesus responde, e nós encerramos no próximo, tá bom? Espero que esteja sendo de grande proveito, como é para mim sempre. Salve Maria Santíssima!